Fala galera, e The Walking Dead simplesmente, o universo The Walking Dead na verdade, de vez em quando nos coloca, né? Algumas coisas assim pra gente imaginar, cara, esse grupo aqui vai ser o grande vilão que a gente vai ter, principalmente pós o encerramento da série principal, quando a gente tem histórias que simplesmente vão cada um pro seu lado, né? As chamadas spin-offs e tudo mais, mas cara, vai ter algo que vai conectar todas as spin-offs para um grande reencontro de todos os personagens. Então, a gente tem que ter um grande vilão para esse universo todo, né? Para tudo realmente fazer sentido e tudo ter uma ligação muito mais ágil, para que tudo realmente aconteça de uma forma onde vá realmente chegar no mesmo lugar. Ou seja, um grande vilão, ele é realmente necessário para fazer tudo isso acontecer. E a gente tem, digamos assim, algumas provocações nesse universo. Talvez a maior de todas seja o nosso querido CRM, que teve o fim que teve, né? De uma maneira, cara, completamente, digamos assim, que não usou o seu potencial, como ele parecia realmente ter quando foi provocada a sua história. E essas ligações todas já de aparições, desde lá do momento em The Walking Dead e tudo mais, tinha muita expectativa em relação ao arco todo do CRM, que teve seu fim de anos livre, tá? Por mais assim que eu mesmo já tenha falado em relação a espólios do CRM, que podem sim voltar a ser uma simples insurreição e pode voltar a usar o seu poderio todo militar, né? Tudo que é falado, inclusive, para o nosso querido general em relação a ter outras bases ao redor do mundo, que a gente já tentava conectar com o Daryl Dixon, daquilo que estava acontecendo na França e tudo mais. A segunda temporada de Daryl Dixon, ela veio assim, ó, botar um ponto final sobre qualquer possibilidade de relação do que estava tendo com o povoado do Vivan com o CRM. Então não tem conexão, ou seja, fica tudo sempre jogado no universo zumbi do nosso mundo pós-apocalíptico aqui, e a gente fica aqui, né, quanto fã, tentando achar essas conexões, tentando fazer essas teorias e tudo mais. Então, galera, simplesmente nesse vídeo eu vou colocar assim, eu vendo já, quanto fã do universo da Walking Dead, a importância de ter, cara, um grande vilão, sim, para que una todas essas histórias e que fique também de uma maneira muito mais coerente, cara, ter a reunião desses personagens para ter um confronto final, seja contra sei lá quem, pegar 8 potenciais grupos ou realmente líderes que possam ser esse grande vilão, tá? Porque essa é uma matéria nesse Current sugerindo sobre isso, tá? E eu fiz aquilo de não abrir matéria antes, porque talvez eu tenha alguma reação bem negativa em relação a algumas das sugestões. Mas galera, simplesmente isso, tá? O CRM, como esse potencial grande vilão, ele não existe mais. Então, quem que pode ser? O que pode ser apresentado dentro desse universo, sem contar com a bagunça que existe, obviamente, com a linha temporal de The Walking Dead, que é simplesmente uma bagunça e sempre foi, tá? Mas, vamos lá a lista. E número 8, cara, ó, viu como eu falei que eu vou ter reações? Eles colocam aqui, cara, uma comunidade da Costa Oeste, porque Fear the Walking Dead provou que há várias ameaças na Costa Oeste. Cara, Fear the Walking Dead, com todo respeito, ele não tem, principalmente na maneira como ele acaba, nada que possa ser realmente usado para um potencial grande vilão que existe ali. Tudo, inclusive, que foi, né, desenvolvido sobre o padre, os recursos que podiam já ser ligados ali com, cara, CRM, porque a gente está num universo onde a escassez de recursos ela é óbvia, né? Então, tu tendo uma capacidade ali de ter esses recursos e tu gerir esses recursos, obviamente que a busca por eles seria imensa. Então, o padre tem uma grande importância só nesse quesito, para não falar os outros, tá? Só nesse quesito. E a partir do momento que a trama foi desenvolvida daquela forma em Fear the Walking Dead, e nunca vou esquecer do nosso querido binóculo, tá? O binóculo de Fear the Walking Dead, que era, cara, não existe aquilo lá. Então, não tem como algo vir para ser um potencial grande vilão pro universo The Walking Dead. A trama desenvolvida ali em Fear, ela tem um grande ponto final. Um grande ponto final. Inclusive, eu já trouxe aqui em outro vídeo o que como Domingo falou sobre um potencial retorno de Victor Strand ali. Então, se ele mesmo não tem, né, ali algo que realmente ele veja ser possível, que ele veja assim que a história do personagem já está contada, ele não vê uma possibilidade de contar outros elementos dentro de um universo, cara, tu não tem outros elementos ali para te realmente contar. Mesmo com sugestão, por exemplo, de Madison ali, se a gente sabe por que a Alicia Debbie Carey
volta para fazer aquela participação final em Fear the Walking Dead, eu adorei, Reencontro Reencontro das Clark, aquela coisa toda, mas não era realmente assim algo planejado, é simplesmente algo colocado na história. Então, não tem como nada vir de Fear the Walking Dead para ser esse grande vilão do universo The Walking Dead, tá? Olha que eles colocam, The Walking Dead continuando a expandir seu universo atravessando a Europa, né? Explorar mais da América não está fora da questão, o que significa que pode levar novos vilões interessantes no centro das intenções. Concordo, tá, com a observação, mas não com a opção. Agora a sétima, tá? Os líderes do Reino Unido. O Reino Unido pode ter adotado algumas táticas implacáveis para sobreviver ao surto. A gente sabe que a sequência da história de Daryl e de Carol, elas simplesmente vão ter quase um reset, né? Porque tudo que aconteceu nessas duas temporadas, que se passaram na França, elas finalizam com aquele sexto episódio da segunda temporada de The Book of Carol. A partir de agora a gente vai ver uma outra história. E essa outra história já está muito colocada, inclusive, pelo David Zebel, que é, né, o showrunner de Daryl Dixon. E a gente sabe também que essa trama ela começa no Reino Unido pela sequência toda do túnel, só que a gente vai chegar na Espanha. As possibilidades ali elas estão muito em aberto. A gente tem essa questão de encontrar uma comunidade, inclusive, com uma questão de proteção ali, ou uma questão de imunidade, que ainda está muito cedo, tudo é muito teoria, mas ali pode surgir algo sim. Não sei se isso seria um grande potencial, porque a gente tem essa diferença de um oceano entre os continentes, tá? Então, para te ter um reencontro dos personagens, cara, para mim era muito mais plausível tu ter algo acontecendo na América do que ter toda uma travessia acontecendo para que essa grande ameaça acontecesse. Porque eu não vejo os personagens simplesmente que são na América indo, né? A gente viu como que eles resolveram a questão da Carol chegar na França, cara. Tá? E tem, assim, ó, para ser bem sincero, tem vários poréns na maneira como a Carol chega na França. Então é algo que o roteiro precisa utilizar, é basicamente isso, tá? Tinha que ter uma resposta colocada ali. Então, dentro das possibilidades, acho até que eles acharam, sabe, uma das menos piores ali para a questão. Mas tá tudo muito em aberto o que pode acontecer na terceira temporada de Daryl Dixon. E para mim, cara, esse reset, pelas imagens que a gente tem, pô, tomara que a história, principalmente, ela funcione dentro dela. E tomara que, dentro disso, nunca se perca também o objetivo principal de Daryl, que agora se torna de Carol também, de retornar para casa. Mas não vejo realmente essa grande força do grande vilão surgir desse ponto, cara. Tô muito mais esperançoso que a trama funcione por si só, com uma grande força e, cara, nos dê aquilo que a gente quer depois de tanto tempo acompanhando esses personagens aqui. A sexta opção que eles botam, cara, é uma que eu já falei no oitavo aqui, que seria realmente esses espólios do CRM. O CRM provavelmente terá soldados comprometidos com o objetivo original da facção. Essa possibilidade, tá, que eles até colocam aqui, cara, é algo que eu venho falando desde The Ones Who Live, é algo que pode existir, mas não é algo que está fomentado no final de The Ones Who Live, então eles teriam que ter alguma maneira de voltar para a República Cívica, depois que ela abre ali suas portas e leva prosperidade e ajuda, né, para as outras comunidades, é a cena final que a gente vê em The Ones Who Live acontecendo, para ter um tipo de desenvolvimento, é quase se a gente tivesse uma terceira temporada de Orbion para desenvolver isso, entendeu? Então, como que eles fariam isso acontecer? Cara, talvez seria o grande desafio. Então, essa possibilidade, ela é plausível porque isso não só acontece em outras produções, cultura pop e coisas afins, entendeu? Mas isso está na história. Então, pode sim acontecer algum tipo de spoiler, pode sim acontecer algum tipo, simplesmente, de uma insurreição acontecendo. Só que eles têm que dar importância para isso. Então, é esse que, para mim, é o principal, talvez, fator para que isso realmente, cara, tenha força dentro de algo que era o CRM que pode voltar a ser. A quinta opção que eles colocam, cara, é uma coisa muito interessante, que é o Designado 2, né? O misterioso grupo de vilões pode se tornar um problema para a comunidade, que é tudo aquilo que estava colocado em relação ao Lance, em relação a Pamela Milton, aquela fala toda, cara, o trem, a Connie, que é algo muito massa, que é algo que a gente obviamente começou a teorizar com o A e B do CRM, que é algo que nunca voltou. Cara, se voltar uma trama focada em Commonwealth e esse ponto surgir novamente, né, seria algo muito interessante, porque foi quebrado o laço, né, que existe ali, cara, Lance,
que era principalmente ele que tinha esse contato, pela maneira como ele fala para Pamela Milton, né? Lembre, Lance sentado lá no formigueiro. Parou de ter essa troca ali entre as comunidades levadas pelo trem. Então poderia ter sim, né, uma volta dessa tal outra comunidade, que para mim poderia ser obviamente um setor do ZRM por causa do que a gente está fazendo de ligações ali que estava acontecendo. E naquele momento a gente estava vendo o Orbion também. Então pode ser, cara, realmente algo vindo daí. Seria muito massa, só que daí eles têm que voltar para a trama em Commonwealth. E nisso já pode ser uma bela maneira de tu inserir muitos dos personagens que basicamente todo mundo ficou vivo, né, no final de The Walking Dead. Então tu poderia já reintroduzir muitos personagens ali com essa parte da trama também. Daí, aí que tá, nossa mente quanto fã, ela vai muito mais ágil do que existe nessa parte criativa da MC quanto The Walking Dead Universe, quanto Scott Gimple, que aí eu vou colocar só um porém na minha própria fala e vou argumentar contra mim, tá? Que é o ponto do quê? Cara, tudo isso que a gente teoriza é sem uma capacidade de enxergar o além. O que é esse além? A relação dos contratos, a relação de também possibilidade de investimento, o que é que se tem realmente de planejamento, que pode prender sim as mãos do Sr. Scott Gimple, como ele já deixou nas entrelinhas ali em várias entrevistas, principalmente com o final de The Ones Who Live. Tá? Então, esse é o único porém que eu coloco que é contra a minha própria fala. Eu estou falando algo sem me importar com esse além, com o que a gente não conhece. Então, todas as possibilidades também, elas podem esbarrar numa questão de como fazer isso realmente acontecer na parte de orçamentos e afins, e contratos e afins, interesses e afins, disponibilidades e afins. Mas que seria muito massa ter o retorno para a trama de Commonwealth e a reinserção dos personagens e entrar essa parte do Designado 2 com tudo aquilo sugerido pelo Lance. Lembra da fala do Lance, cara, na parte B da última temporada de The Walking Dead, ele sentadinho, tentando convencer a Maggie, né, a entrar também na comunidade de Commonwealth, aquela coisa toda, e falando sobre pegar um barco, ir para uma universidade. Querendo ou não, ele coloca ali de um jeito implícito algo que a gente vê acontecer depois em Orbion sobre a universidade, os jovens, o estudo, a parte segura de ter uma comunidade. Cara, são coisas assim que tem muito potencial e as conexões... Aí eu vou, né, botar um porém. Cara, as conexões, eles sempre provocam. E eles podiam realmente fazer essas conexões. E isso são falas, são diálogos para ficar claros e explícitos. Mas seria muito massa, seria muito massa. Quarta opção, eles colocam a Dama. A Dama, principal vilã de Dead City para admirar além de Nova York. Cara, a Dama é uma personagem assim... Ela surge no final de Dead City, sua primeira temporada, é óbvio que ela tem uma grande importância na segunda. Eu quero ver essa personagem, tá? Porque tudo que está colocado sobre ela até agora é praticamente nada. Ela tem uma importância ali na sugestão. Ela tem algo que ela faz lá com o nosso querido Herschel Jr., que também tá só falado, tá muito na sugestão. Seria muito massa ter visto ela realmente fazer o que tal ela fez com o Herschel Jr. e não só tá colocado ali que ela fez tal coisa, não sei o que, a gente já vendo a consequência. Eu queria ver a cena, entendeu? E podia ter sido, sim, mais explorado ela do que outras coisas na primeira temporada de Dead City. Também ia dar muito mais força pra personagem porque vem além. A gente vê uma grande cena dela com Negan, mas, cara, é muito pouco, assim, entendeu? Então, assim, que essa personagem ela vai ter uma grande importância, vai. Mas não tem como dizer, nesse momento, assim, que ela pode ter, sim, essa grande influência pra ser uma grande vilã. Essa briga toda que tá acontecendo em Manhattan, essa questão da busca pelos recursos, aquela imagem, cara, muito foda que tem no trailer de Dead City da segunda temporada, quando se acende novamente, né? Volta a luz em Manhattan. Cara, aquilo ali tem uma força gigantesca, toda essa guerra pelo metano. Igual as ligações. Cara, o gás que tava lá na porcaria, cara, do túnel de Daryl Dixon na segunda temporada agora, cara, é o metano. Por que eles não falam metano, cara? É só falar metano. A gente vê a mesma... o mesmo resultado que acontece com a Maggie em todo o delírio que ela entra lá na parte do metrô e tudo mais, é a mesma coisa que acontece naquele túnel, cara. É a mesma coisa, entendeu? Então, por que eles não assumem isso? É só pra botar um parênteses nessa questão das ligações. Então, assim, cara, Dama, não gosto do que tem dela na primeira temporada, assim, porque é jogado pra ela uma grande importância onde não tem nada de desenvolvimento.
queria ter visto essas coisas ali que estão apenas sugestão, que a gente vê como consequência, mas estou esperançoso para ver ela na segunda temporada, tá? Vamos ver aqui que pode ter de potencial. Terceiro lugar, eles colocam o Negan e botam até ele parece de novo. O maior vilão de The Walking Dead pode retornar ao seu passado maligno. Cara, o Negan tem quase ele tá beirando o retcon, tá? E eu sou muito contra esse retcon do Negan, por tudo que foi realmente, cara, explorado pra ele, levado pra ele, principalmente dessa primeira temporada de The Walking Dead, quando tem o retorno da Maggie. Já cansei de falar sobre isso, cara. E agora tem essa volta toda pra ter uma nova Lucille, e o Negan novamente vilão, toda essa desconstrução que vai acontecendo do personagem novamente. Só que daí entram pontos que também já falei aqui, cara, os atores eles são produtores executivos agora, e para eles retornarem para o universo The Walking Dead após o encerramento do contrato em The Walking Dead e assinar esses novos contratos, eles têm sim dedo na história, e isso vale para todos. E a gente viu isso com a Melissa McBride agora com o retorno para The Book of Carol, colocando algo que para ela, não teve sim importância em The Walking Dead, e ela até justifica dizendo que tinha muitos personagens para dar foco, então não tinha como dar foco para a questão de mostrar a dor realmente dela com o tempo, com os flashbacks acontecendo em relação a Sofia. Isso acontece agora em The Book of Carol. Então os atores eles têm sim um ponto decisivo na história que está sendo colocada. Tudo que aconteceu com a Annie e a retirada da Annie da história nem tá em Dead City, e o filho também. Cara, o Jeff Dean Morgan sempre foi contra, ele fala isso na primeira temporada de Dead City, que ele foi contra a maneira como foi colocada essa história para ele em The Walking Dead. Ele sempre foi contra. Então, na primeira chance que teve, ele retirou isso da história, tá? Ele não via sentido depois da Lucille ter um novo interesse romântico pro Negan. Não venha falar da Meg, tá? Interesse romântico pro Negan. E nesse momento, agora, eu fiz a cobertura e vimos ao vivo aqui New York Comic Con. Jeff Dean Morgan novamente dando entrevista e basicamente ele fala a mesma coisa que ele falou no San Diego Comic Con. Ele também está completamente favorável a ter essa volta dessa nova Lucille e a volta desse velho Negan, porque é o que as pessoas querem ver do personagem também. Então, não adianta, cara, eu achar que a linha pro personagem está indo ao contrário, sendo que a linha criativa está realmente indo por esse lado. Ou seja, eu tenho que ver a série, como o meu grande amigo Henrique sempre falou, a série que eles estão querendo que eu veja. Então, se o próprio Jeff Dean Morgan, né, quem sou eu para contrariar Jeff Dean Morgan, tá falando que é isso que tem que realmente acontecer, que é por esse lado que tem que ir, vamos ver, vamos esperar para ver como é que vai ser essa sequência do personagem. Mas é óbvio, né? A gente vê no trailer o Negan subiando, Little Pig, é óbvio que isso, cara, traz, né, aquelas lembranças assim de grandes momentos do personagem de The Walking Dead. Então vamos esperar para ver. Mas não acho, cara, que esse personagem vai seguir nessa linha toda para ser esse grande vilão e tudo mais. Para mim, esse personagem ele está desempenhando o papel que ele tem que desempenhar nesse momento dentro da história, que é tudo aquilo para conseguir sim salvar, né, ou deixar a salvo, principalmente Maggie e Rachel Jr. Ele se entrega para essa posição aqui, talvez até ainda como algo que ele sinta que ele tem que fazer, por causa, obviamente, do que ele fez com o nosso querido, né, lá atrás. Então, sim, galera, não pode ser algo que realmente, né, pode ter acontecido. Ainda é o peso da morte do Glenn. Ainda é o peso da morte do Glenn. Então, vamos esperar. Segundo lugar, cara, eles colocam que alguém que realmente não vai ser, tá? Não vai ser, eles me colocam em segundo nessa lista aqui, ó. Os remanescentes, né, da Aliança do Povoado do Vivan e da União da Esperança. Cara, não vai ser mesmo assim. Tudo que acontece na França, acaba na França. Ponto. Eles correram demais com essa história na segunda temporada de Daryl Dixon, porque eles tinham que finalizar. A entrada da Carol meio que bagunça essa história que estava sendo desenvolvida com muito mais calma e com muito mais detalhes na primeira temporada de Daryl. Resolvem basicamente tudo até os 20 minutos do sexto episódio. Depois a série já começa a ser outra coisa e é só resolução, com todo mundo morto, com vários e vários erros na maneira como a história tá acontecendo. Perde dois potenciais vilões ali, não talvez para o universo, mas para a história que estava sendo desenvolvida ali, que é a Jenny e o Lousan. E ponto, acabou, cara. A gente não vai voltar para a França acabou. Agora a França vai prosperar sem esses vilões e tudo mais. E até os vilões do submundo morreram, né? Tem mais isso também, né? De Paris lá. Então, cara, não tem como ter remanescência desse grupo. Não tem. Não tem. Vamos para a primeira aqui, ó. O vilão principal da terceira temporada de Daryl Dixon.
O spin-off de Daryl oferece a oportunidade perfeita para apresentar a maior ameaça da franquia até agora. E eles colocam, né, um personagem que aparece rapidamente no trailer ali, né, de Daryl Dixon, que pode ser esse grande vilão. Aí, galera, pô, a gente vai entrar numa questão assim, ó, que é jogada muito pra cima, porque tu não tem ainda muitas informações sobre como que eles vão da Inglaterra para a Espanha, o que que leva eles a fazerem isso, e o que que vai acontecer depois com a comunidade que eles encontram ali. Então, se eles entrarem num assunto tipo a imunidade, tipo do porquê aquela comunidade é protegida e tudo mais, pode começar a ser sim um começo. Se eles tentarem ligar com algo que seja da parte da ciência, dos grupos cientistas lá de trás, aquela coisa toda, né, dos grupos da Penrose, é um caminho. Só que, não sei se Daryl Dixon, pelo que está falado pelo próprio David Zebel, de ter quarta temporada, de continuar essa saga toda por eles na Europa e tudo mais, nesse momento apresentaria um grande vilão em potencial ali, nesse momento que a gente está vendo de terceira temporada. Porque eles estão começando uma história. É o que eu acabei de falar. A França encerra e eles começam uma nova história a partir de agora. Ou seja, tudo aquilo que a gente viu ser apresentado e desenvolvido em 2 temporadas de Daryl acabou. Então é quase um recomeço dessa série que a gente está vendo agora. Então, galera, pô, não sei se viria desse grande vilão apresentado ali. O que eu quero fazer, cara, com todas essas opções aqui? O principal é que para ter a reunião de todos os personagens, tu tem que ter um grande elo em comum que realmente dê força para tudo isso. Tem um elemento chamado Lohan, o que realmente estava acontecendo com Lohan, que também tem um ponto solto nessa história e ele voltou para América. A gente tem inclusive personagens de Orbion, tá? Com a saga deles em relação ao estudo todo do vírus e tudo mais, o que tinha lá do pai das gurias, também é um outro elemento que está solto. Se The Walking Dead for, né, dentro dessa tentativa de fazer essas ligações para esse lado da humanidade, da ciência, de tentar achar uma cura, de quem pode estar buscando, tu ter esses elementos ali colocados, por mais que acho que Daryl Dixon perdeu uma grande oportunidade já pelo tema ter chegado na França e a França não ter sido aproveitado com o tema proposto. Eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre o que estava provocado na cena pós-crédito de Orbion, que era total ligação com The Walking Dead e com o que aconteceu em Daryl Dixon, que não foi feito, mas esse assunto para outro vídeo. Então, galera, é basicamente isso, entendeu? Tem que ter um elo. E esse elo pode estar dentro de uma das 8 opções, uma ou outra até pode ser. Só que depende muito, muito, muito aí do principal. Se eles realmente têm no planejamento deles que esse reencontro aconteça com o máximo de personagens possíveis, que não sejam apenas com os principais, porque tu precisa ter outros personagens que a gente já conhece no nosso universo, para que qualquer uma dessas opções aqui realmente tenha sentido e tenha como acontecer. Galera, coloquem mais comentários o que vocês acham sobre tudo isso, e não esqueçam sempre daquela mega ajuda, que é super importante curtir o vídeo no canal, e tem live para a gente falar sobre o que aconteceu no ano de 2024, no nosso universo da Walking Dead, o que a gente tem para esperar para 2025. Domingo, 8 da noite, eu e meu grande amigo Gabriel Minato, do The Walker Family, estaremos ao vivo para a gente poder falar sobre tudo isso. Tech 04, viva o sonho aqui.